pessoal, eu sou o professor Teófilo Bevilacqua e literatura naturalista. Vem cá, naturalismo. O que vocês entendem por a ideia de naturalismo na literatura? Uma primeira apreensão de sentido que se pode ter. Deve ter a ver com natureza. Não tem exatamente a ver com natureza. Natureza, pelo menos aquela natureza José de Alencar, não é? Aquela natureza brasileira, da flora, da fauna. Não. A ideia de naturalismo é outra, como nós sabemos. Primeiro vamos situar aqui rapidinho o naturalismo dentro do cenário da literatura brasileira. É da segunda metade do século XIX. Segunda metade. Muitas transformações, não é, na Europa, nas ciências, não é? Um olhar objetivo sobre a realidade, positivismo, determinismo, um olhar sobre a realidade mais material. Na Europa, as transformações sociais, a ascensão da burguesia, as lutas de classe, proletariado, burgueses, as tensões, os abismos sociais, ao mundo objetivo saltando aos olhos, o que vai fazer com que a ideia de idealização da realidade do romantismo fique uma coisa muito ultrapassada. Eles acham até os românticos uns alienados. É como se eu dissesse assim, gente, olha, românticos, o mundo está pegando fogo e vocês estão idealizando a realidade. Temos a arte, tem que tratar da realidade. E é aí que aparecem os antirromânticos. O realismo, o naturalismo, o parnasianismo também na poesia. Então é esse mundo objetivo. Então o naturalismo ele surgiu ali na mesma época do que se chama de realismo. Né? Há até quem diga que o naturalismo é um realismo radical. Radical, porque vai apresentar essa realidade, a realidade, mas aqui o diferencial. Vai apresentar a realidade, vai apresentar questões sociais, mas moldado por uma visão de mundo cientificista. De certas teorias científicas que surgiram na Europa. Darwinismo, determinismo e esse olhar científico, não é? De verdades oriundas da ciência que o positivismo traz. O naturalismo vai se portar. Então eu sou um escritor naturalista, eu vou escrever um cortiço, o cortiço da vida, o livro cortiço, vou criar personagens, vou criar um ambiente, vou criar um cenário, mas a ideologia do meu livro vai ser para provar certas teses da realidade. Provar, por exemplo, que o homem é influenciado pelo meio. Que o meio influencia o comportamento. O ambiente hostil, sujo, faz com que o meu comportamento seja sujo. Eu vou fazer personagens que provam isso. Por isso que o naturalismo é um romance de tese. Né? É uma tese científica a ser provada. Muito bem. Não é? Qual o cenário histórico? Ali, gente, próximo à proclamação da República, as discussões em torno da escravidão, né? Depois o abolicionismo, as pessoas que são libertas, mas que estão dentro de um cenário hostil social, de preconceito, a questão da discussão da miscigenação. Então o naturalismo se coloca dentro desse ambiente com essa postura científica e com essa visão dentro desse cenário histórico. Há problemas aí. Se hoje nós atribuímos algo positivo, a ciência, por exemplo, a ciência que descobre vacinas, a ciência que descobre curas, no século XIX, esse espírito cientificista do mundo concreto que vai influenciar a arte. Veja, o naturalismo é uma arte literária, só que ele vai ser perpassado por esse aspecto científico da realidade. Não é? A arte que vai divulgar esses valores científicos que existem na realidade, esses valores da arte que vão analisar aspectos da realidade. Então, quando a gente pensa nesse aspecto cientificista, abraçado aí pela estética do naturalismo, nós temos algumas reflexões a fazer.
Porque algumas conclusões que eles chegaram, gente, a ciência daquele momento, né, aqui no Brasil mesmo, é que a questão racial, por exemplo, a questão de pureza racial, haveria uma raça, o termo que eles usam, a raça pura, uma raça menos misturada. E essas raças, elas seriam superiores do que aquelas que passaram por um processo de miscigenação. Então, essa ideia é que ganha aí valores científicos, já que quem defende isso, esses argumentos, à época, são cientistas, gente. São cientistas. Então, eu tenho ali, nesses discursos, com esse tom de superioridade e inferioridade racial, por exemplo, o respaldo de pessoas da ciência no mundo do físico, no mundo real. A literatura naturalista, principalmente no Brasil, em muito vai reproduzir esse discurso de que existem grupos sociais superiores porque teriam uma raça superior e grupos sociais inferiores, porque não seria uma raça pura, seria uma miscigenação. E no Brasil, o contexto dos mulatos, que já é um termo questionável, dos pardos, dos recém-libertos, esse grupo social, inclusive vai ser apontado aqui no Brasil como um grupo que tem geneticamente preguiça, tem um mau comportamento. Então, tudo que é de ruim atribui-se a essas pessoas, não é? A esse grupo que é a maioria do Brasil, não é? Como pessoas indolentes, como pessoas violentas. Estaria relacionado esse comportamento à raça. E isso a ciência defende e, em muitos casos, a literatura vai reproduzir esse discurso por meio da fala de narradores e do comportamento das personagens. Evidentemente que nós não precisamos concordar com isso. Nós podemos entender, porque, gente, um discurso como esse ele é todo pautado por um certo senso de preconceito. Porque, veja, aquilo que é atribuído de ruim na sociedade recai justamente sobre as pessoas de pele mais escura, sobre as pessoas mais pobres. Então cria-se um vilão, inclusive, para dizer à época que o Brasil não poderia ser um país do futuro ou o Brasil não poderia ser um país com progresso enquanto tivesse uma sociedade tão mestiçada, tão misturada, porque esses mestiços, esses pardos, etc., eles teriam na sua natureza aquilo de ruim que impediria o progresso. Isso é um preconceito. Isso é um preconceito revestido de ciência, dos cientistas. Inclusive, logo em seguida, tem um processo de tentativa de branquear a sociedade. Médicos que propunham que mulheres brancas não se envolvessem com pessoas morenas, coisas desse tipo. A diferença, inclusive, do naturalismo europeu, como se dá na literatura europeia, daquilo que se dá no Brasil, é que lá as desigualdades sociais são muito mais marcadas pelas contradições econômicas. Então, a desigualdade na Europa, ela é movida pelas contradições econômicas, da exploração do trabalho. Aqui no Brasil, o preconceito, essa visão distorcida da ciência, da realidade, vai atribuir com uma visão pessimista da realidade que o Brasil não cresce, que o Brasil não progride, porque é formado por pessoas com mau caráter. E essas pessoas com mau caráter, de um modo geral, são das classes populares, os pobres. Culpa-se, encontra-se um bode expiatório dentro da nossa dinâmica social. E, em grande medida, infelizmente, a literatura naturalista no Brasil vai reproduzir isso. Eu espero que vocês tenham entendido e passem a ler o texto naturalista a partir desse olhar cientificista que eles propõem. Realmente eu espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro!